Meu nome é Felipe Sintra e esse é o curso TypeScript Essential. TypeScript, né? Vamos agora falar sobre TypeScript. O que é TypeScript? TypeScript na realidade é um superset do JavaScript. Então, a gente tem o estado atual do JavaScript, onde a maioria dos browsers dão suporte, né? Então, padrão, né? Suportado pela maioria dos browsers atuais do mercado. A gente tem um JavaScript Next, né, que são as próximas especificações do JavaScript. Então a gente tem várias novas funcionalidades cada ano, mas essas funcionalidades levam tempo para serem homologadas, né, pelo órgão responsável, que sustenta a especificação do ECMA, e também a W3C, que também faz os drafts, né, das novas versões do JavaScript. E por fim aí os browsers implementam. Alguns browsers implementam esses recursos antes deles serem 100% aprovados, né? Porque nessa guerra de browsers aí, se você tem um recurso novo, se você dá uma opção nova ao usuário, ou se você usa um recurso que também vai ajudar na performance, né? Isso também é um diferencial entre os players, os principais players que estão no mercado. E o TypeScript é um superset, né? Ele faz o transpiling do... Isso a gente vai ver para frente, né? Ele faz o transpiling do JavaScript, ele faz a compilação do JavaScript e ainda ele dá mais alguns recursos que o ECMAScript não suporta. Se você quer saber mais sobre o TypeScript, a gente tem no site do TypeScript, né? Que é o typescriptlang.org. Então lá você pode fazer o download do TypeScript de exemplos e também fazer o uso da documentação. A gente tem lá a documentação completa do TypeScript. E como ele funciona, né? Ele funciona, o TypeScript ele funciona da mesma forma, ele utiliza a sintaxe do JavaScript. Então você não precisa aprender uma linguagem nova, né? Quando você trabalha com TypeScript, você está trabalhando com JavaScript. Mas é aquele JavaScript com algo mais, com novas funcionalidades. Então ele segue o padrão do JavaScript. Você não precisa mudar o seu jeito de programar, né? E muito do que você vai fazer vai ser utilizado no futuro. Então você está aí se preparando, né, para as futuras versões do JavaScript. E sem se preocupar com a questões de suporte ao browser, porque o compilador TypeScript faz isso para você. Então, a gente está aí falando sobre compilação, né? Então, ele pega o seu código TypeScript e converte no código JavaScript mais simples. As vantagens disso: você vai utilizar funcionalidades que não estão ainda disponíveis, você vai ter o uso de tipagem em tempo de compilação, então é bem legal isso. Você vai começar a digitar o seu código e ele vai começar a verificar a tipagem e vai verificar conexões entre módulos, classes e variáveis. Então ele sempre vai dar o feedback para você se caso você digitou algo errado, ou você está inicializando algum objeto de maneira errada também, ele vai fazer essa compilação em tempo real. Então, com isso a gente tem um ambiente menos passível a erro, né? Então, você está trabalhando num projeto grande, que você vai escrever muito código e você vai definir muita lógica de modelo de negócio, o TypeScript ele vai ajudar você. Ele não vai resolver isso em 100%, né? Isso vai depender muito de você, mas ele vai aí ser o seu melhor amigo. E além do que você pode, né, com o TypeScript, compilar a sua versão de JavaScript na versão que você queira. Você pode compilar seu código TypeScript para a versão ECMAScript 3, 5, 2015, 2017 ou a versão Next do JavaScript. Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente está criando uma interface, né, pessoa, e assim, a interface pessoa ela tem um nome e sobrenome. Aí fora a gente tem uma função, que essa função ela espera receber uma variável do tipo pessoa, né, que é a nossa interface, e por fim a gente faz o uso do let, né, cria uma variável com let e atribui esse valor para ela e passa esse atributo para a função saudação. Então, nesse caso, a gente tem detalhes específicos aí da linguagem, né? O primeiro que a gente não especificou que o objeto, né, é do tipo pessoa,
Mas o TypeScript ele faz uma compilação de modo inteligente, né? Porque se ele olha um objeto e ele fala, se esse objeto tem um nome que é um string e sobrenome que é um string, consequentemente ele vai implementar a interface pessoa. Então esse código passa sem nenhum problema porque o TypeScript faz essa validação para você. E por fim, a gente tem o nosso código compilado em ECMAScript 5, né? A versão anterior, né, e atual do ECMAScript. Então, a gente pode notar aí que a gente não tem um código compilado à interface, porque isso é só um controle na parte do desenvolvimento, ok? E também ele converte, por exemplo, recursos do ECMAScript novo, ele converte para o ECMAScript 5, né? Como, por exemplo, o let ele converteu para user aí, e o seu código continua funcionando normalmente. Então aí a gente tem uma comparação lado a lado, né? E qual a vantagem? Você vai dizer, Felipe, eu vou escrever mais código, isso é legal. Você vai escrever, em boa parte, mais código, mas a partir de vai ter uma curva, né? Você escreve muito, assim, você vai estar escrevendo mais código, mas chega um momento que você reutiliza muito mais código, né? Se sua aplicação passa a ter uma complexidade, ou se você quer criar um framework, alguma coisa, por exemplo, o que deixa, né, o Angular novo muito maleável é esse recurso de reutilizar essas funcionalidades, reutilizar módulo. Então você tem uma chance de ter um poder, né, um poder na sua aplicação muito maior, né? Claro, aplicações simples como essa não justifica você ter um projeto TypeScript para escrever, por exemplo, 5, 6 linhas. Mas se você tem uma aplicação assim, que tem uma aplicação muito complexa, que tem muitas interações, muitos modelos de negócio, você começa a trabalhar com um time grande, isso aí vai ser um grande benefício. Você vai poder escalar muito bem isso aí. E onde a gente pode utilizar isso? A gente pode utilizar isso com React, a gente pode utilizar isso com Angular, Node.js e com Vue. O TypeScript ele escreve JavaScript, então ele é integrado com qualquer framework, né, JavaScript.